Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcasts e hoje eu vim aqui falar sobre o que é esse canal do podcast. Bom, para quem exatamente é este canal? Bom, esse canal aqui é para quem tem um podcast, para quem quer ter um podcast ou até para quem faz a gestão de um podcast, né? Por exemplo, para quem trabalha numa empresa e tem o podcast como um dos canais de comunicação dessa empresa. E que tipo de conteúdo é entregue aqui no canal de podcast? Bom, o conteúdo é educativo, né? Então a gente fala sobre conteúdo de podcast e também algumas dicas, né, de software de podcast, tipo software de edição, de distribuição, hospedagem de podcast, coisas do tipo, e também alguma coisa de hardware, né, tipo microfone e outros equipamentos. E qual o benefício de quem acompanha o canal do podcast? Bom, basicamente é melhorar o podcast que você produz ou pretende produzir ou gerenciar. E por que não um podcast sobre podcast? Não faria mais sentido, né? Até que não, né? Porque se você pensar por aí, tem programa de rádio que fala sobre TV, né? Você tem site na internet falando sobre cinema, você tem programa no YouTube falando sobre Netflix, você tem série no Netflix falando sobre a internet, enfim, você tem algumas mídias falando sobre outras mídias. Por que não um canal no YouTube falando sobre podcast, né? E quem sou eu? Deixa eu me apresentar aqui. Bom, eu sou um cara especializado em content marketing, ou marketing de conteúdo, como você preferir. De forma nenhuma eu quero reivindicar aqui algum título como pioneiro em podcast ou qualquer coisa do tipo. Eu trabalhei um bom tempo lá atrás em rádio, né? Vou até deixar um link aqui para minha biografia, quem quiser saber um pouquinho mais. E nessa trajetória, nos últimos 10 anos em content marketing, eu usei podcast como um canal de comunicação para algumas empresas. E daí a ideia de a gente fazer algum conteúdo educativo, já que é nossa praia em content marketing, sobre podcast, né, aqui. E daí nasceu a ideia do canal do podcast. Então é isso, espero que esse canal seja útil para você, valeu, até a próxima!